evento de observação de pássaros será realizado em Bragança. O segundo Vem Passarinhar, um passeio guiado de observação de aves urbanas, organizado pela Associação Bragança Mais, em parceria com o coletivo socioambiental e o apoio do Observatório de Aves do Instituto Butantan, acontece no domingo. O ponto de encontro será à beira do Lago do Taboão, em frente à empresa fornecedora de energia elétrica para o município, às 7h30 da manhã. A atividade é aberta a todos, que poderão treinar o olhar, aprender a identificar e contar aves e também participar da campanha Ave Símbolo da Cidade. O passeio terminará às 10 da manhã com um café compartilhado no gramado ao lado da Secretaria de Cultura. Os organizadores pedem aos participantes que tragam algo de comer ou beber para dividir com os amigos e que não esqueçam do chapéu, protetor solar, água e repelente. E se puderem, levem binóculo e máquina fotográfica. Mais informações no facebook.com/observacão de aves. No quadro Agenda Cultural, vamos falar sobre Bragança Paulista do século XVIII ao início do século XX. Os textos são do escritor José Carlos Chiarion e as fotos de Luiz Antônio Palombello. Segundo nossos historiadores, nas últimas décadas do século XVIII, Bragança Paulista estava em formação. Ruas de terra cheias de poeira e de lama quando chovia. Iluminação pública de lampiões a querosene de minguado poder de luz, acesos ao anoitecer e apagados de manhã. Casas de barro socado. A igreja matriz modesta, sem ornamentos. O padre era Jerônimo de Camargo. O comércio, além de atender os moradores da vila e arredores, abastecia os tropeiros a caminho de São Paulo para Minas Gerais, que aqui dormiam, faziam compras e alimentavam os animais. Traziam materiais que não eram produzidos no município, enxadas, arados e outras ferramentas agrícolas. Além do comércio de porta aberta, dos quitandeiros, vendedores de verduras e legumes e de doces, havia os vendedores de lenha, ordenhadores de vacas e cabras. As visitas do cometa eram aguardadas com ansiedade. Uma espécie de caixeiro viajante, que trazia atrelado a um outro animal tecidos, vestidos e quinquilharias, também jornais, livros, remédios, tinturas e loções de cabelo, cartas e encomendas pessoais. A vila começava a tomar novos ares. Foi composta a primeira Câmara Municipal em 1798, constituída de 2 juízes ordinários, 3 vereadores e 1 procurador. No século XIX, continuou o crescimento. Em 1833, foi trazido o correio. Os abolicionistas, aliados a simpatizantes da República, com a colaboração de poucos monarquistas, que eram contrários à escravidão, fundaram uma loja maçônica, que contribuiu de forma efetiva no desenvolvimento da vila e defendia o direito dos escravos e dos mais humildes. Em 24 de abril de 1856, Bragança foi elevada à categoria de cidade. Em 6 de maio de 1859, instala-se a comarca de Bragança. O primeiro juiz de direito foi o Dr. João Sertório e promotor público o Dr. Delfino Pinheiro de Uchoa Sintra Júnior. A cidade começou a se destacar perante as vizinhas, e isso devido à produção do café, criação de suínos, plantações de fumo e milho. A população beirava os 12.000 habitantes e existiam 380 casas. Em fevereiro de 1875, criou-se o primeiro jornal. Chamava-se Século XIX, e seu fundador foi o capitão José Cândido Furquim de Campos, que mais tarde, no mesmo local, foi fundado o Guaripocaba, dirigido por Major Manuel de Almeida Carneiro, e circulou até meados de 1889, quando foi transformado em Diário de Bragança. Fundaram a Santa Casa, o primeiro matadouro, o Mercadão Municipal, o Clube Literário e a Companhia Telefônica Bragantina. A fundação da Estrada de Ferro Bragantina foi fundamental para o escoamento da produção, principalmente
principalmente o café, rumo ao Porto de Santos. Os fazendeiros reformaram suas casas, ergueram casarões e mansões e elevaram o estilo de vida, formando uma elite com grandes poderes políticos, exercendo influência nas questões sociais, não só da cidade, como em toda a região. A imprensa foi premiada com a fundação do jornal Cidade de Bragança, o primeiro depois da abolição da escravatura, sendo publicado até pouco tempo. Com a vinda dos italianos, espanhóis, turcos, sírios e libaneses, o comércio se expandiu. No início do século XX, grande impulso foi tomado com a criação da Empresa Elétrica Bragantina S.A. Foram fundadas as indústrias carreteiro, fábricas de seda, de lâmpadas, a Companhia Têxtil Santa Basilissa e muito foi criado até os dias de hoje. Porém, a cidade passou por muitas dificuldades para atingir o ponto em que se encontra. Mas isto é uma outra história que fica para ser contada futuramente. Se você quiser saber mais sobre histórias antigas de Bragança Paulista, consulte a coluna Um Pouco da Nossa História, do escritor, advogado e membro da Associação dos Escritores AASES, José Carlos Chiarion, no Bragança Jornal Diário. Vamos ver a previsão do tempo. No sábado, o tempo fica instável no leste da região, no litoral de São Paulo, em todo o Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, o tempo fica nublado com garoa. No Nordeste mineiro faz sol e chove a partir da tarde. Tempo firme nas demais áreas. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 11 e máxima de 24 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens, mínima de 7 e máxima de 21 graus. No último bloco, os detalhes do Bragantino que está em campo em Goiânia na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. É em minutos.